Oi, povo! Vamos resolver questão vestibular URCA comigo? Questão 20, URCA 2020.1. Calcule a área do triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1 e tangente do ângulo agudo alfa igual a raiz de 8. O que é que a gente tem que fazer? Vamos observar o triângulo e as informações que são dadas na questão. O triângulo, a gente viu que é um triângulo retângulo, então a hipotenusa dele é 1. E a gente sabe que um triângulo retângulo ele tem hipotenusa e tem catetos. Vamos identificar esses catetos? Vamos dizer que nós temos o cateto X e o cateto Y. Outra coisa, está pedindo a área do triângulo. O que é que a gente vai fazer? Vamos facilitar. Vamos utilizar a área igual a base vezes a altura dividido por 2. Que é uma fórmula que a gente não esquece. Vamos colocar essa informação que a gente vai utilizar depois. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aí eu pergunto a vocês, a gente tem a base? Tem a altura? Não, mas a gente tem como encontrá-las. Onde? Nas informações que são dadas na questão. Como eu já falei, a gente tem um triângulo retângulo e se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar o quê? Teorema de Pitágoras. Ficará assim, ó. Nós temos a hipotenusa e os catetos. Então, a gente pode dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Por quê? Porque a gente teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é igual a 1. Então, já vou organizar dessa forma. Outra informação que a gente tem, diz na questão que a tangente do ângulo agudo alfa é igual a raiz de 8. Como é que a gente encontra a tangente de um ângulo quando a gente está falando aí de um triângulo retângulo? A gente sabe que é o quê? Tangente de determinado ângulo é o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. E a gente tem esse cateto oposto, que é y, e esse cateto adjacente, que é x. Então, vamos colocar. Se tangente do ângulo alfa é igual a raiz de 8, então a gente pode dizer que y dividido por x é igual a raiz de 8. A gente pode dizer que y é igual a raiz de 8 vezes x. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando encontrar a base e a altura. Se a gente assumiu que y é igual a raiz de 8 vezes x, a gente só vai substituir em cima, nessa primeira informação que a gente colocou. Então, onde tiver y, a gente vai colocar a raiz de 8 vezes x. Vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Y é raiz de 8 vezes x. Tudo isso vai ficar elevado ao quadrado. E a gente finaliza repetindo igual a 1. X ao quadrado mais... Observem que a gente tem raiz de 8 vezes x elevado ao quadrado. Esse expoente ele é comum tanto a raiz de 8 quanto a x. Então, nós teremos raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64. E raiz de 64 é 8. Então, ficará 8x ao quadrado. Por quê? Porque x elevado ao quadrado é x vezes x, que é x ao quadrado, igual a 1. X ao quadrado mais 8x ao quadrado, 9x ao quadrado. Igual a 1, x ao quadrado será igual a 1 nono, x será igual a raiz quadrada de 1 nono. Aí a gente vai lembrar daquela propriedade de radiciação. Se a gente tem raiz quadrada de 1 nono, a gente pode abrir, dizer que é raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 9. X igual a raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 9. Então, nós teremos x igual, raiz quadrada de 1 é quanto? 1. E raiz quadrada de 9? 3. Isso implica dizer o quê, meu povo? Que a gente já encontrou a base. Agora, a gente vai encontrar a altura. Como é que a gente encontra a altura? Lembrem-se que y é igual a raiz de 8 vezes x. E x é igual a 1/3. A gente só substitui. Então, ficará y igual a raiz de 8 vezes 1/3. Y será igual a raiz de 8 vezes 1, raiz de 8. 1 vezes 3, 3. A gente tem que lembrar de quê? De multiplicação de frações. Nós já temos
a base e a altura. Agora a gente vai encontrar a área desse triângulo. A área desse triângulo será igual a base, que é 1/3, vezes a altura, que é raiz de 8 dividido por 3, tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar aí vocês vão lembrar também, quando a gente está dividindo duas frações, o que é que a gente faz? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar a área desse triângulo será igual a raiz de 8 dividido por 18. Gabarito, letra E. O que foi que a gente teve que revisar nessa questão? A gente teve que revisar referente ao triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras e como encontrar a tangente no ângulo. A gente também revisou a área de uma figura plana, nesse caso de um triângulo. Também falamos sobre propriedades de potenciação e radiciação e, referente a frações, operações de multiplicação e divisão. Se você tem alguma dúvida sobre esses conteúdos citados, coloca nos comentários que o conteúdo mais citado eu vou fazer uma aula exclusiva para tirar essas dúvidas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, ativem as notificações, comentem nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!